Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal, @Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é um tema de debate, um tema de opinião. Eu vou trazer aqui para vocês 5 jogadores que só deram certo no Santos. A intenção é trazer jogadores que foram bem aqui no Santos, mas em outros clubes não foram bem ou não se destacaram o tanto que se destacou aqui no Santos. Beleza? Lógico que tem muitos jogadores que têm esse histórico de jogar bem aqui no Santos, mas depois não jogou tão bem em outros clubes, ou acabou saindo pelas portas dos fundos e acabou pegando a praga de Santista, porque essa praga realmente pega e fez com que jogadores não jogassem tão bem. Bom, eu sei que tem vários jogadores, aqui está uma lista de 5 jogadores apenas. Dependendo como for esse vídeo, o número de visualizações, o número de curtidas, eu vou fazer a parte 2 com mais 5 jogadores que só jogaram bem aqui no Santos. Agora, sem enrolação, vamos começar a lista. O primeiro da lista é um centroavante, que é o André, que teve o apelido de André Balada, que jogou no Santos em 2010, foi um dos destaques daquela equipe sensacional do Santos. Depois foi para a Dinamo de Kiev, depois jogou no Atlético Mineiro, e depois ele chegou a voltar para o Santos no segundo semestre de 2012 e ficou até o fim de 2013. O André, totalizando as suas passagens no Santos, foram 94 jogos e 41 gols. Depois teve passagens por Vasco, Sport, Cuiabá. Em nenhum lugar ele se destacou como se destacou no Santos. No Sport ele chegou a fazer uma boa temporada em 2015, mas foi apenas isso. O André também jogou no rival de Itaquera e lá não foi bem. Bom, o André hoje está sem clube, está livre no mercado. O último clube do jogador foi o Cuiabá. E só para ressaltar também que o André entrou mais nessa lista de jogadores que foram bem apenas no Santos, mas depois não jogaram bem em outros clubes, pela sua passagem de 2010 no Santos. Na questão da sua passagem em 2012, 2013, já não foi tão boa assim. O segundo da lista jogou apenas um ano no Santos, que é o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel veio para o Santos em 2015 e acabou realizando 44 jogos e 9 gols. O Marquinhos Gabriel, em todos os clubes brasileiros que ele passou, ele não teve um destaque tão grande. Tinha uma esperança do rival da Barra Funda, quando ele surgiu, que ele pudesse ser uma solução dos problemas, mas passou longe disso. O Marquinhos Gabriel, quando chega no Santos em 2015, ele chega de forma contestada. Inclusive com o Henderson e também com o Marcelo Fernandes, ele não consegue ainda se destacar no Santos. Mas após a chegada do Dorival Júnior, o Marquinhos Gabriel começa a se destacar bastante. Inclusive o Santos tentou comprar ele em 2016, mas o jogador optou em ir para o rival de Itaquera. Por causa que naquele ano o Santos não se classificou para a Libertadores, o rival de Itaquera tinha sido campeão brasileiro, ele ficou atraído pela questão do projeto da Libertadores. E depois da sua saída do Santos, ele não foi bem no rival de Itaquera, ele não foi bem em outros clubes, apenas em clubes de médio porte. Inclusive hoje está na equipe do Goiás e é um dos destaques da equipe. E com todo o respeito à equipe do Goiás, ele está se destacando em uma equipe de médio porte. O terceiro da lista se destacou na temporada de 2010, que é o Wesley. O Wesley foi um dos principais jogadores daquela temporada fantástica do Santos. Depois disso, o jogador foi para a Alemanha, precisamente para o Werder Bremen. Depois do Werder Bremen, chegou até a ter um caso que um rival nosso, mais precisamente também falando, o rival da Barra Funda fez vaquinha para contratar o Wesley, que foi muito mal, tanto no rival da Barra Funda como no rival do Morumbi. O Wesley, pelo Santos, ele realizou 85 jogos e 10 gols. O Wesley hoje, que está livre no mercado, e ano passado estava atuando pela Ponte Preta. Bom, na questão do Wesley, todo mundo lembra que em 2010 ele foi o melhor jogador do Santos na primeira final, tá?
que ele até acabou sendo suspenso para a segunda final. O Wesley, que todo mundo não tinha aquela esperança, porque quando ele foi revelado pelo Santos, ele não começou bem, aí o Santos emprestou ele para o Atlético Paranaense, depois ele voltou, e voltou jogando muito bem. E no Santos em 2010, foi onde ele se destacou mais e acabou saindo para a Europa. Vamos ao quarto nome da lista. O quarto nome da lista era um jogador que dividia muitas opiniões, mas ele acabou dividindo opiniões por causa do desgaste dele com a própria torcida, porque ele ficou aqui muito tempo, que é o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz, que chegou em 2014, vindo do Coritiba, ficou no Santos até o fim de 2019 e em 2020 foi para o Grêmio. Bom, o Vitor Ferraz em 2014, quando ele chegou, ele era a reserva do Cicinho. Em 2015 ele toma a titularidade, em 2016 do Vitor Ferraz é muito bom. Em 2017 chegou a ser cogitado, não só pela torcida do Santos, mas também pela imprensa, para ser convocado para a seleção brasileira. Só que o Vitor Ferraz, em 2017, tem uma queda de rendimento, não tão brusca, mas acaba jogando um pouco abaixo do que tinha jogado em 2015 e 2016. Em 2018, o Vitor Ferraz também oscila bastante, tem um semestre ruim, depois o segundo semestre ele faz muito bem. Em 2019, daquele time do Sampaoli, ele era um dos jogadores mais criticados, e com razão, né? Em 2019 ele tem uma queda gritante de rendimento, apesar de fazer uma boa partida ou outra, mas não era constante, então a sua queda de rendimento é gigantesca, que fez com que ele tivesse que procurar novos ares, e o jogador foi para o Grêmio. O Vitor Ferraz, no Santos, fez 258 jogos e 10 gols com a camisa do Santos. O jogador hoje está no Náutico, jogando o Pernambucano e a Série C. Lembrando que ano passado ele já estava no Náutico quando a equipe foi rebaixada para a Série C. E também foi mais um jogador que teve um destaque muito bom no Santos, apesar de ter a sua queda de rendimento, mas depois não jogou bem em nenhum lugar. Agora vamos ao último dessa lista, que é o Zeca. O Zeca, que fez com a camisa do Santos 137 jogos e apenas 4 gols. O Zeca começou a ter as suas primeiras chances em 2014. Em 2015 ele foi encostado um pouco de lado pelo Marcelo Fernandes e também pelo Henderson. Só que quando chega o Dorival, ele puxa de volta o Zeca para o elenco principal, onde o jogador começa a se destacar. Em 2016 ele tem o seu auge, inclusive ele foi para a seleção, ganhou o ouro olímpico no Maracanã. Em 2017 ele começa a cair de rendimento. Em uma das cobranças da torcida naquele ano em cima do elenco, ele acaba se desentendendo com a torcida e acaba saindo pelas portas dos fundos. Com isso, o jogador ficou sem clima e acabou sendo envolvido em uma troca com o Sacha, onde o jogador foi para o Internacional e o Sacha veio para o Santos. O Zeca, depois que saiu do Santos, não conseguiu ser o mesmo jogador. Jogou pelo Bahia, jogou pelo Vasco e depois foi para os Estados Unidos. Vou ser franco em falar aqui para você que eu não sei como ele atuou nos Estados Unidos, mas hoje o jogador está no Vitória, ele foi oferecido ao Santos que nem abriu conversas. Ainda bem, né? Porque depois do jeito que ele saiu e depois da queda de rendimento dele ao sair do Santos, não merecia ter uma segunda chance na Vila Belmiro. O jogador hoje se encontra no Vitória, onde está jogando o Campeonato Baiano e também vai jogar a Série B. Bom, gente, o vídeo é esse aí. E como eu falei no início, se o nível de visualizações mais de curtidas for legal, eu irei fazer a parte 2, tá bom? Eu sei que tem outros jogadores que ainda não apareceram nessa lista, tá bom? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.